Olá, camarada. Bem, o vídeo de hoje é sobre a guerra do IOF. Bom, para quem não viu, nos últimos meses tem acontecido uma verdadeira guerra entre o Congresso Nacional e a Presidência da República pelo um decreto presidencial, né, que foi editado aí pela presidência, para o aumento da alíquota do IOF. O IOF é um imposto sobre operações financeiras, né, que é um imposto sobre operações como empréstimo, compras internacionais, compras de títulos de crédito, etc. E após o primeiro decreto, né, depois de um fortíssimo lobby, inclusive por parte de setores do capital financeiro, a Faria Lima, etc., os grandes ricos, né, depois que os grandes ricos, os bancos, as instituições financeiras, né, as famosas fintechs, deram um poderoso lobby, né, contra o governo federal, e o governo federal então reeditou um novo decreto, baixando a alíquota, fazendo ficar um pouco mais palatável, né? Mas mesmo assim, o Congresso Nacional foi lá e derrubou o decreto presidencial, né, do IOF, e agora essa matéria foi parar no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vai dar a gente vai dar uma olhada um pouco para entender um pouco melhor, né, o que está acontecendo. Né? A gente vai dar uma olhada em algumas matérias aqui para a gente poder, enfim, né, ler junto, descobrir o que está acontecendo e eu poder correr um pouco também, né, dar os meus 2 centavos sobre o que está acontecendo, né, sobre o Congresso, sobre, enfim, toda essa treta, né? Aí a gente tem aqui a matéria falando: Moraes suspende decretos do IOF e convoca reunião entre governo e Congresso. A matéria de hoje, dia 4 de julho, dia que eu estou gravando esse vídeo, né? Sexta-feira, saiu às 10h30, é uma matéria, acabou de sair essa matéria, né? Falando que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu hoje todos os decretos sobre mudanças na cobrança do IAF, convocou uma reunião de conciliação entre o governo Lula e o Congresso para o próximo dia 15. O que aconteceu? O ministro do STF sustou os 2 decretos do governo, bem como o decreto legislativo que anulava os do governo. Para Moraes, relator das 3 ações que contestam os decretos, esse embate entre executivo e legislativo, que chamou de indesejável, contraria a Constituição, que prega a harmonia e independência dos poderes. Acontecerá daqui a 11 dias uma reunião de conciliação no STF entre o governo do presidente Lula do PT e o Congresso comandado por Davi Alcolumbre, do União Brasil. O encontro foi marcado para as 15 horas do dia 15 de julho, uma terça-feira, na sala de audiências do Supremo. Moraes disse que vai analisar se a suspensão dos decretos se mantém depois desse encontro. São intimadas a participar as presidências da República, do Senado e da Câmara, a PGR, Procuradoria-Geral da República, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, e os autores das ações. Uma foi protocolada pelo PL e outra pelo PSOL. E a terceira pela própria AGU. Aí o presidente da Câmara, o Hugo Mota, né, celebrou a decisão do ministro do STF. Ele postou no Twitter que o ato de Moraes está em sintonia com os deputados e a sociedade e que segue aberto ao diálogo. A decisão do ministro Alexandre de Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria da plenária da Câmara dos Deputados, o que é verdade, e da sociedade. E aí, que não é verdade. Olha que safadinho o Hugo Mota, né? Aí o foda-se como o Alexandre de Moraes falou, isso não é importante. Entendo o caso. Vamos ver isso aqui, isso é importante. Em maio, o governo publicou um decreto mudando as alíquotas do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para ampliar a arrecadação. A alteração, que incluía mudanças em operações com moeda estrangeira, causou insatisfação entre os investidores e congressistas. Até o vice-líder do PT, deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, disse que a medida poderia ter sido mais bem discutida. No mesmo dia, foi publicado um novo decreto com recurso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que as mudanças eram para evitar a especulação, mas só isso não foi suficiente para aplacar os críticos. Depois de discussões, o Congresso aprovou um decreto para derrubar os 2 decretos do governo em votação retumbante. Foram 383 votos favoráveis e 98 contrários, ou seja, a própria base do governo na Câmara votou contra o governo, né? Quando eu digo base, eu não estou dizendo os deputados do PT, né? Eu estou falando sobre os deputados do próprio União Brasil, do PP, todos esses partidos, né? MDB, etc., esses partidos que fazem parte
dessa grande frente ampla. Aí o PL contestou, o pessoal entrou com uma outra ação para derrubar o decreto do Congresso, etc. Tá, beleza. Só que o que que acontece, né? O que que acontece, o que que a gente tem que estar, primeiro, ligado no que está acontecendo e a gente tem que estar lutando, né, pelo aumento do IOF, sim. Tem que pedir o aumento do IOF, isso é uma medida importante, né? Não para cumprir o arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal ele nem deveria existir. Basicamente um novo teto de gastos. Mas a questão aqui é o seguinte: a gente sabe muito bem que a classe trabalhadora brasileira paga muito mais imposto do que os ricos. É evidente, o imposto ele é regressivo e ele é sobre o consumo. Ou seja, quem tem menos paga mais e a gente paga em tudo que a gente consome, né? Comida, vestuário, eh, bens para casa, etc. Tudo que a gente consome, a gente paga imposto. Um imposto muito alto, inclusive, né? Que obviamente vai afetar de forma muito pior quem, quem recebe menos dinheiro, né? Então, uma pessoa que recebe um, dois salários mínimos vai gastar todo esse salário durante o mês e consequentemente, tudo, todo esse salário, né? Uma parte vai ser para pagar imposto, outra parte vai ser para consumir, já que o imposto está embutido aí. E a gente tem ainda, né, toda a treta aí do imposto de renda para até R$ 5.000, que não tá andando, etc. Mas enfim, isso é uma questão para outro vídeo. A questão principal aqui é justamente sobre a questão do IOF. Eu separei duas matérias aqui para a gente entender melhor, porque até agora, essa matéria, inclusive aqui do UOL, ele não diz o que seria esse aumento, né? Aumentaria para quem? Aumentaria no quê? Aumentaria o quanto, né? O que significa para o povo brasileiro, o povo trabalhador que é, trabalha basicamente para pagar a conta, né? Ó, isso aqui é uma matéria de maio da CNN falando sobre o aumento. O aumento do IOF, veja como as mudanças impactam o bolso e gastos no dia a dia. Aqui, ó, medida fortemente criticada pelo mercado, ou seja, pelos ricos. Os ricos ficaram putos. Faz parte do esforço do governo para elevar a arrecadação. Novo decreto, papapá. A medida faz parte do esforço do governo para elevar a arrecadação e tem potencial estimado de 18 bilhões, até 18 bilhões em 2025. Papapá. Ó, a mudança, porém, foi fortemente criticada por analistas do mercado. Quem são esses analistas do mercado? O pessoal que ganha muito dinheiro com o mercado, tá, gente? Que ganha muito dinheiro com o mercado financeiro e aposta contra o próprio país e toda vez ganha, né? Porque o país sempre perde, incrível. Que viram na decisão sinais de controles de capitais, ou seja, eles ficaram putos porque vai aumentar isso aqui um pouquinho o aumento do controle de capitais, que não existe. Não existe controle de capital hoje no Brasil. Diante da repercussão negativa, o Ministério da Fazenda recuou em parte das medidas. Estava errado, não devia ter recuado. Confira como as mudanças vão impactar no bolso e no dia a dia. Compras internacionais, isso aqui, agora chegou a parte importante. Compras internacionais e serviços pagos com cartão. A alíquota do IOF foi unificada em 3,5% para todas as remessas e pagamentos no exterior, como compras em sites internacionais, taxas em viagens, carregamento de cartões pré-pagos e serviços como Google Drive, iCloud e licenças de software. Antes, essas alíquotas variavam entre 0,38% e 4,38%, e havia previsão de redução gradual até 2028. Agora, o governo reverte essa tendência. Exemplos práticos. Compras de R$ 1.000 em site internacional com cartão, IOF de R$ 35. Aí a pergunta, né? Você compra R$ 1.000 em compra internacional? Não? Então não é contigo, porque eu também não faço isso, que eu não tenho R$ 1.000 para gastar em compra internacional. Pagamento de serviço de nuvem de R$ 500 via cartão. IOF de 17,50. A pessoa paga R$ 500, ou a empresa, né, para um serviço de nuvem, e ela vai pagar R$ 17,50 a mais. Só tem R$ 500 para pagar nuvem, ela tem R$ 17,50 para pagar a mais, tá? Novamente, não vai impactar o bolso do trabalhador brasileiro. Remessa de 3 mil para família, né? Para familiar no exterior. IOF de R$ 105. Tu manda dinheiro para fora? Tu tem familiar no exterior? Não tem, né? Eu também não tenho. E eu também, se tivesse familiar, ele que teria que estar mandando dinheiro para mim, não o contrário.
eu não tenho dinheiro para ficar mandando para ninguém no exterior. Então, se tu tá na mesma situação que eu, não é para ti isso aqui, tá? Ou seja, fique tranquilo. Aí vamos lá, abre aspas. Trata-se de uma mudança muito severa, não apenas do setor de serviços, mas toda a indústria que consome serviços como jurídicos, serviços de computação em nuvem, entre outros, afirma o especialista em tributação internacional Lisandro Vieira. Sabemos que hoje todas as empresas usam clouds, armazenamentos em nuvem, e esses custos de tecnologia vão subir mais de 3% só no ato do pagamento do serviço internacional. Olha como é triste para as empresas, né? Para essas empresas milionárias, multimilionárias, bilionárias, que vão ter que pagar 3% a mais para ter seu serviço de nuvem, né? Olha que tristeza. Impacto sobre fretes e serviços internacionais. O aumento também afeta empresas que contratam. Ó, é importante frisar de novo. O aumento também afeta empresas que contratam serviços do exterior por remessa, como o frete internacional, que entra no custo final de produtos importados, às vezes não necessariamente, porque existe também um limite de quanto tu pode aumentar o preço do produto final, porque senão também a pessoa não compra, né? Então não é bem assim. Nem todo aumento de imposto necessariamente significa em aumento do custo do produto final. Às vezes vai significar diminuição do lucro. O imposto subiu de 0,38 para 3,5, uma alta de quase 800%. Isso vai se aplicar, por exemplo, ao frete de mercadorias, porque se trata de um serviço. E hoje, quando uma empresa brasileira traz uma mercadoria, um bem de exterior, o frete é um dos maiores custos na composição do custo aduaneiro, explica Vieira. Esse frete agora vai sofrer um incremento de mais de 3% na alíquota nominal e quase 800% na alíquota efetiva de imposto. Então, todos os produtos importados vão sofrer impacto no seu preço de alguma forma, o que vai pressionar a renda e o gasto das famílias, podendo até produzir efeitos sobre a inflação. Compras no varejo nacional também sentem reflexo. Mesmo nas compras feitas no Brasil, o aumento do IOF pode pesar no bolso, especialmente nas parcelas de cartão de crédito. O aumento do IOF afeta diretamente situações cotidianas de consumo, como as compras parceladas no cartão de crédito. No varejo esportivo, é comum que o cliente dividir o valor de uma nova roupa, tênis ou equipamento, explica CEO da Speedo Multisport, Roberto Jalonetsky. Ou seja, quem que eles chamam, né? Quem que a CNN chama para estar chorando o aumento de imposto para rico? É o CEO da Speedo. Ele que tá muito triste que agora eu nem sei o que é Speedo, mas enfim, o cliente dele que gasta 25 mil reais numa bicicleta e quando ele vai parcelar esse valor no cartão de crédito dele, ele vai pagar um pouco a mais de imposto. Ai, olha que tristeza, né? Mano, na moral, eu nem cartão de crédito tenho, porque o brasileiro tá endividado, né? Tá tristeza. Com a alta do imposto, o valor final dessas parcelas sobe, mesmo sem o consumidor perceber de imediato. Reduz o fôlego para o consumo de produtos que não são de primeira necessidade, né? Exigindo que as empresas sejam ainda mais criativas para manter a atratividade das vendas. O que tu acha de, então, aumentar o salário mínimo? Aumentando o salário mínimo, dá uma melhorada no fôlego para as pessoas comprar coisas que não são essenciais. Até porque o salário mínimo mal compra as coisas que são efetivamente essenciais, né? Então, fica aí a minha sugestão. Crédito para empresas mais caro. As empresas também passam a pagar o IOF em empréstimos. A alíquota total subiu de 1,88% ao ano para até 3,95%. No Simples Nacional, vai de 0,88 para 1,95. Exemplo: empréstimo de 10 mil reais por um ano. Antes, o IOF de até R$ 188. Agora, o IOF é até R$ 395. No Simples, de 88 para 195. Quem precisa de crédito para manter o orçamento equilibrado ou financiar um bem essencial sente o impacto do IOF de maneira imediata. Empréstimos, financiamentos e renegociações ficam mais caros e com o aumento do IOF, esses custos podem aumentar consideravelmente, criando um obstáculo a mais para quem já enfrenta limitações financeiras, diz o CEO da MA7 Negócios, André Matos. Ou seja, mais um rico falando o que é bom para o pobre, né? Gente, muito simples isso aqui, tá? A questão dos empréstimos, né? Sabe alguma coisa que vai baratear um empréstimo? Vai fazer o empréstimo ser muito mais barato? E, assim, não tem nem comparação com o aumento
do IOF, abaixando a taxa de juros, a taxa Selic. É só o Banco Central diminuir a taxa Selic que vai melhorar, assim, ó, absurdamente o preço do crédito, né? Vai liberar crédito para muita empresa, para muita gente, né? Mas, só que se isso acontece, aí esse nosso querido amigo aqui, André Matos, o CEO da MA7 Negócios, ele vai ficar triste, sabe por quê? Ele compra títulos da dívida. Ele compra títulos de dívida pública, né? Títulos de dívida da União. E se diminui a taxa Selic, a remuneração do título que esse cara comprou, que ele compra muito, vai diminuir e ele vai perder dinheiro, né? Ele não vai perder dinheiro, na verdade, ele vai ganhar menos dinheiro, mas ele vai continuar ganhando dinheiro, né? Então, pô, esses caras que estão chorando pelo aumento do IOF são os mesmos que apoiam o aumento da taxa Selic, porque o aumento da taxa Selic significa que eles estarão ganhando mais dinheiro. Do ponto de vista das empresas, o efeito é o mesmo. Projetos são adiados, o caixa aperta e o apetite por expansão diminui. É um efeito dominó que prejudica tanto o consumo quanto o investimento. Tá bom, filho. Aham, sei. Previdência privada de alta renda passa a ser tributada. Olha que tristeza, hein, cara? Olha como isso afeta 95% do povo brasileiro. Não afeta. Aportes mensais de até 50 mil em planos como VGBL continuam isentos de UF, mas valores acima de 50 mil por aporte, tá? Não estou dizendo, ele não é 50 mil o total de quanto tu tem guardado, é 50 mil por aporte. Consegue, se tu tem 50k na mão para colocar numa previdência privada, tu vai pagar 5% de imposto. Olha, nossa, que maluquice, né? Meu Deus. Pelo amor de Deus, gente. Aporte mensal de 60 mil e OF de 3 mil. Ai, meu Deus, que tristeza. Quem é que tem 60 mil aí pra colocar num aporte financeiro? É meia dúzia de gente, entendeu? Então é meia dúzia de gente que vai estar pagando o IOF mais caro. O que continua isento, isso aqui é importante. Ficaram fora das novas regras. FIES, financiamento estudantil, crédito rural e habitacional, programas sociais e investimento em infraestrutura, compra de veículos por pessoas com deficiência e taxistas, transferência entre instituições financeiras, né? Doações internacionais ambientais, fundos de aplicação no exterior, que já está errado, mas tudo bem, e investimentos de pessoas físicas no exterior, que eu também acho que está errado, mas enfim, né? Ou seja, na prática mesmo, quem vai ser efetivamente, entre aspas, prejudicado no aumento do IOF é quem tem dinheiro, gente. É quem tem muito dinheiro. Que pode ficar fazendo compra internacional cara, que vai ficar mandando dinheiro para os filhos que estão estudando na Alemanha, né? Ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra. Enfim, é gente que tem 60 mil reais por mês para aplicar em operação financeira, em previdência privada, etc. É esse tipo de gente que vai estar pagando um pouco mais de imposto, que já não paga no imposto de renda, né? Que já não paga no lucro e dividendo. Enfim. Aí eu queria dar uma olhada nessa matéria por último, para a gente fechar esse assunto, que é uma matéria do BDF, do Brasil de Fato, que é um jornal muito bom. Aqui, ó. Recuo do governo em aumento do IOF mostra o poder do lobby financeiro, diz economista. Para Paulo Clias, tentativa de aumento e revogação dentro de algumas horas foram um tiro no pé do governo. Isso aqui é uma matéria ainda de maio, quando o decreto recém tinha saído, e saiu outro decreto, etc. Vamos lá. O recurso do governo federal em relação ao aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, para aplicações no exterior, evidenciou o peso do lobby do sistema financeiro na formulação da política econômica no Brasil. Ou seja, gente, o Estado, né, tanto o governo federal, né, a União, quanto o Congresso Nacional, são, na prática, balcão de negócios da burguesia. Né, onde a burguesia vai lá para comprar as suas regalias, né, os seus privilégios. A avaliação é do economista Paulo Clias em entrevista ao Conexão BDF, da Rádio Brasil de Fato, após a decisão de revogar parte da medida publicada e retirada do Diário Oficial em poucas horas. Abre aspas. Os dois foram tiros do pé, fecha aspas, afirmou Clias ao ser questionado sobre o impacto da tentativa de aumentar a arrecadação e o posterior recuo do governo. Abre aspas. Caiu muito mal porque o governo foi obrigado a recuar depois dessa entrevista coletiva. Você imagina nos bastidores o que aconteceu, a ponto de pegar uma edição extraordinária do Diário Oficial para retirar uma parcela do IOF que já estava publicada. Fecha aspas, comentou.
Ou seja, esse recuo foi após uma pressão de lobby de empresas aí como de grandes empresários, de grandes bancos. Então, os acionistas, os grandes acionistas do Itaú, do Banco do Brasil, do Bradesco, do Santander, que vão para cima do Congresso, vão para cima do governo para falar, pô, gente, como perder dinheiro? Como assim? Vocês têm que estar tributando o pobre, não o rico. Basicamente isso. Segundo ele, o movimento contrário à taxação veio dos setores da elite financeira. Abre aspas, a Faria Lima entrou em modo pânico, fazendo seu lobby. Quer dizer, vemos desse ponto de vista o lobby que o sistema financeiro exerce sobre o governo. Pierce também criticou a tentativa de agradar o mercado por parte da equipe econômica. A força desse pessoal é tão grande e o medo do governo, por um lado, e a tentativa do ministro Haddad de agradar o sistema financeiro, por outro, são tão fortes que eles recuaram publicamente em questões de horas. E isso demonstra, né, a fraqueza do governo em relação a essa parte da classe dominante brasileira, assim. Faz o que quer e não pede, né? Eles mandam. A proposta previa a elevação do IF sobre aplicações financeiras no exterior, medida que, segundo o CLIAS, afetaria diretamente o topo da pirâmide social e econômica. Quem paga imposto no Brasil é a base, é a grande maioria da população que tem renda do trabalho e a renda muito baixa. O topo da pirâmide, ou 1%, ou 0,1%, como quiser, não paga imposto nenhum, afirma. Para o economista, o episódio escancara as dificuldades enfrentadas pelo governo para avançar em propostas de justiça fiscal. A quem o interessa está sendo atendido do ponto de vista da implementação da política econômica, questionou. A revogação foi feita apenas sobre as aplicações de investimentos de fundos nacionais no exterior, horas antes havia sido anunciado o aumento de 3,5% para esse tipo de investimento. O aumento continua nos demais casos, compras com cartões internacionais, remessa exterior, empréstimos externos de curto prazo, né, o que a gente viu antes ali, só que nada disso está valendo, porque o Congresso Nacional brecou o decreto e agora, que nem a gente viu no começo do vídeo, tá lá no STF. A situação, né, vai ter no dia 15 agora uma audiência de conciliação. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Eu acho difícil, mas é importante que a gente tenha, que nem o MST, ontem, eu acho, antes de ontem, entrou na sede do Itaú, se eu não me engano, fez um ato lá dentro, uma ocupação, né, corretamente, tem que fazer, a gente tem que fazer esse tipo de ato mesmo, a gente tem que ir para a rua pedir o aumento de imposto para rico, bilionário tem que pagar imposto, bilionário praticamente não paga imposto, esse país é um paraíso fiscal para quem tem muito dinheiro, e é preciso que a gente faça esse debate, esse embate, mostre que, né, com as pessoas que conhecem, sim, com o nosso ciclo social, faça esse embate mostrando que o Congresso Nacional é inimigo do povo trabalhador. Quem paga imposto de verdade é o pobre, né? E se a gente é pobre, assalariado, né? Se a gente ganha pouco dinheiro e paga muita conta, a gente tem que entender que somos inimigos do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é sim inimigo do povo brasileiro. Tá? E por isso a gente precisa organizar a luta e por isso que, né, sempre fica aí o convite para vocês estarem conhecendo e criando na Unidade Popular, que é o partido mais novo do Brasil, o partido das lutas populares que está diariamente na rua fazendo, né, esse trabalho de organização dos trabalhadores em prol de uma revolução. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem ficou até agora. Não se esqueça de curtir, comentar aqui o que vocês acham sobre isso. Compartilhe o vídeo e é isso. Tamo junto. Valeu, até a próxima.